Voltando aqui com vocês, então no bloco passado trabalhei com vocês o aspecto da organização social. Agora eu vou falar para você da organização da sociedade civil de interesse público. Ela é bem parecida com a organização social, mas ela tem uma diferença fundamental. Acompanhe aqui comigo, vamos lá, põe na tela. Olha só, também são regulamentados por uma lei própria. Nesse caso, aqui eu vou destacar a lei. Repito, professor, tem que ler a lei? Não, não precisa. Tem que ficar atento só às dicas que eu estou desenvolvendo com você. É aquilo que cai em prova. Então a gente tem que ser objetivo, tem que ser preciso. É a Lei 9.790 de 99. Essa é a lei que regulamenta a organização da sociedade civil, ok? De interesse público, ok? É as chamadas OCIP. O que você vai observar em relação ao OCIP? Também são entidades privadas, claro, sem fins lucrativos, também instituído pela vontade dos particulares, que após a devida qualificação, agora olha o detalhe, por intermédio de termo de parceria, podem receber benefícios, como recursos orçamentários. A área de atuação ela é um pouco maior que a área de atuação das organizações sociais. Por que ela é maior? Porque além de envolver todas as áreas, todas, da organização social, quais das organizações sociais? Quais são as áreas das organizações sociais? Ensino, pesquisa, desenvolvimento tecnológico, proteção, preservação do meio ambiente, cultura e saúde. Ela ainda pode atuar na área de promoção da assistência social, na área da cultura, segurança alimentar, combate à pobreza, ética do voluntariado. Então, salvo engano, no 22º exame da ordem, caiu uma questão perguntando a área de atuação do MOCIP. Opa! Então, por isso que eu estou sendo incisivo com você naquilo que cai. Então, perguntava se o MOCIP poderia atuar na área do voluntariado. Claro que pode, está aqui expresso. Então, lembre que a OS ela tem uma área de atuação menor. A da OCIP é um pouco maior, porque além de envolver tudo aquilo que a gente estudou na OS, além disso vai cair também a outras áreas de atuação. Eu sempre costumo destacar que a OCIP ela trata de áreas de direitos coletivos e direitos difusos e coletivos. Aquilo que tem interesse público, veja, combate à pobreza, ética, voluntariado, serviços sociais, tudo isso está envolvido nessa área de atuação. A principal informação que, sendo bem repetitivo, que vai ser cobrado de você, é falar o seguinte, que uma organização social dessas da vida, seja OCIP, OSA, OSC, integra a administração pública indireta. Errada. Isso aí é repetitivo. Segundo, vai falar que elas têm fins lucrativos. Errado. Terceiro, ele vai perguntar para você a área de atuação dela, aí eu estou destacando isso para vocês. E quarto, ela vai perguntar como que elas são formadas. Acompanhe aqui essa tela aqui que eu vou desenvolver com vocês, olha só. Eu quero que você monte isso aqui, olha só. Quando você falar da OS, Organização Social, eu quero que você diferencie ela da chamada OCIP. Observe que a OS, ela tem o S. Então ela vai ser formalizada por um contrato de, olha só, gestão. S com S. Agora a OCIP, ela vai ser formalizada pelo chamado termo de, termo de, parceria. Então eu falo P com P, S com S. Isso aqui já ajuda a gente, tá? Segunda observação que eu faço de diferente em relação ao OS e ao OCIP. Quando você formalizar todos os instrumentos pactuados, vou até colocar aqui a lei para você, para ficar completinho o nosso esquema, olha só. Quando você fala da OS, está disciplinado pela lei 9.637 de 98. Já a OCIP, pela lei 9.790 de 99. Ok? Agora olha o detalhe. A OS, o contrato de gestão, vai ser assinado com o Ministério da área temática. Professor, como assim com o Ministério da área temática? Se ele tratar de educação, Ministério da Educação. Se ele tratar de saúde, Ministério da Saúde. Se ele tratar de cultura, Ministério da Cultura. Então veja, OS vai formalizar o contrato de gestão
com o Ministério da área temática. Agora, independentemente da área que venha atuar, a OCIP, esse termo de parceria será formalizado com o Ministério da Justiça. Então, repito, falou OS, o contrato de gestão é formalizado com o Ministério da área temática. Falou OCIP, independentemente da área que ele venha atuar, esse termo de parceria será formalizado com o Ministério da Justiça. Então, deixa eu colocar aqui, ó, Ministério da Justiça. E a última coisa que eu quero destacar, é o seguinte: veja que quando você fala da OS, contrato de gestão, Lei 9.637, que vai formalizar esse contrato de gestão com o Ministério da área temática, observe que isso é um ato discricionário. Isso já foi cobrado em concurso, tá? Não cobrou essa pergunta no exame da ordem, mas foi cobrado na prova de defensor público. Também já vi essa questão em provas de analista, eu acho, salvo engano, até na prova do TST, na prova do ano passado, de 2018, caiu essa questão também. Então veja que quando você fala da OS, por mais que esses particulares tenham cumprido todos os requisitos estipulados em lei, a assinatura do contrato de gestão é um ato discricionário. Agora, quando você fala da OCIP, que vai formalizar o termo de parceria, uma vez que ele preencheu todos os requisitos estipulados em lei, é um dever, é uma vinculação, é uma obrigação a assinatura do termo de parceria. Então você vai falar que é um ato vinculado. Então, repetindo, falou discricionário, o cara tem uma certa liberdade de escolha. Falou vinculado, o cara não tem liberdade de escolha. Dá um print screen na tela, copia isso no seu caderno, que isso vai fazer a diferença na sua aprovação. Bacana? Quero ver você com a sua carteirinha do exame da ordem na mão. Vamos para cima, ok? Seguindo aqui com vocês agora. Essa aqui é interessante. Essa aqui eu vou até montar um esqueminha para vocês daqui a pouquinho. Deixa eu só explicar por alto aqui o que seria a organização da sociedade civil. Observe que eu já falei da OSA, que é o Serviço Social Autônomo, que seria o SESC, SESC, SENAI, SENART, SENAC. Falei do Sistema S. Lei autorizativa. Depois eu falei para você da OS, tá? Contrato de gestão, intuito do particular. Depois eu falei para você da OCIP, termo de parceria, também vontade do particular. Agora eu estou falando da quarta, que seria a Organização da Sociedade Civil, Lei 13.019 de 2014. Acompanhe aqui que tem algumas informações. Vamos lá. São entidades privadas também, obviamente, por atuar no terceiro setor, sem fins lucrativos, que não distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores e terceirizados eventuais resultados, como eu destaquei. Todo o lucro ali que ele vem arrecadar no cumprimento das suas atividades deve ser reinvestido na melhoria, na qualidade do seu serviço. Então essa é uma característica da organização sociedade civil, que aquelas sobras, o excedente operacional bruto, líquido, dividendos, isenções ou de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio aferido mediante o exercício de suas atividades, deve ser aplicado, olha só, integralmente na consecução do seu respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio de constituição de um fundo patrimonial ou fundo de reserva. Então, uma característica dessas entidades do terceiro setor, veja, eu posso pagar um salário por diretor? Claro que sim. Posso pagar, inclusive, um salário alto? Claro que sim. Não há nenhum impedimento. Mas se ele vier com aquela conversinha, que está pegando o excedente da arrecadação e está dividindo entre os diretores, opa, aí quebra a natureza do aspecto social. Veja que aqui a gente está trabalhando no Vem que Passa. Se a professora Daniela, nossa coordenadora, entender por bem que vendemos o recorde, que aprovamos o número máximo de alunos, que é a nossa meta, pode ela querer fazer uma divisão entre os lucros? Pode, porque aqui não é uma instituição social. É claro que tem um aspecto ideológico fantástico essa instituição aqui, o Vem que Passa, mas aqui não é um serviço filantrópico, não é um serviço social. Aqui a gente está atuando no chamado segundo setor, porque aqui você tem uma pessoa jurídica de direito privado, que se chama Vem que Passa, e veja que essa instituição atua com fins lucrativos. Diferentemente de uma instituição social que poderia estar fazendo esse mesmo serviço para pessoas carentes, mas atuando sem fins lucrativos. E não é porque essa instituição está no chamado terceiro setor que obrigatoriamente ela vai ser chamada de paraestatal. Ela só vai ser chamada de paraestatal se ela fizer um instrumento de formalização com o Estado, seja através de uma lei autorizativa, de um contrato de gestão ou de um termo de parceria que a gente já estudou até agora. Agora eu estou apresentando para você a organização social civil. Essa tem três instrumentos para que ela possa
ter uma ratificação no intuito dela ter essa confirmação do Estado, que agora ela vai ser chamada de entidade paraestatal. Você vai ter o termo de fomento, acordo de cooperação e você vai ter mais um que eu vou explicar para vocês. Mas qual é a diferença? Qual é a diferença? O Estado que vai chamar o empresário, aquela instituição privada, para desenvolver atividade social. E aí ele vai transferir recurso. Outra forma é o seguinte, é o particular, a associação que vai virar para o Estado. Estado, incentiva aqui, eu quero que você colabore com a minha atividade e aí eu preciso do seu recurso. Mas observe que nesse caso é o particular que está provocando o Estado. E o terceiro, quando você vê o acordo de cooperação, pouco importa se quem procurou quem, não importa. Entenda que não vai ter transferência de recurso. Isso que você vai destacar. Então, primeiro, o Estado faz um chamamento público para ver aquelas instituições que preencheram os requisitos e que têm o interesse de desenvolver essa atividade social. O Estado chamou, através de um chamamento público, que é como se fosse uma licitaçãozinha, entre aspas. Ele vai analisar quem preencheu os requisitos, quem pode ter a qualificação, e aí o Estado começa a fazer a transferência de recurso. Bacana? Segundo, é o particular que vira para o Estado. Estado, me ajuda. O Estado, entendendo que está tudo de acordo com a lei, o Estado começa a fazer transferência de recurso. E o terceiro, que já eu falo o nome de todos e coloco um esqueminha para você, pouco importa se foi o Estado ou se foi o particular que procurou, porque não vai ter transferência de recurso. É um acordo mútuo que está existindo nesse caso. Mas quando você fala da organização social civil, que é regulamentado pela Lei 3.019, vai ser perguntado na sua prova quem pode se qualificar como entidade da organização da sociedade civil. Acompanha aqui comigo aqui, vamos lá. Olha só. As sociedades cooperativas previstas na Lei 9.867, de 99, as integradas por pessoas em situação de risco, vulnerabilidade pessoal ou social, as alcançadas por programas de ações de combate à pobreza, bacana? Observe que várias instituições nesse sentido, que estão atuando na área de educação, fomento, trabalhos rurais, agentes assistenciais, extensão rural, tá? Podem receber a qualificação. Você tem, essa aqui é importante, essa aqui foi cobrada recentemente no exame da ordem. A pergunta é, instituições religiosas não podem se qualificar como OS, como OCIP, mas elas podem se qualificar como OSC. Como assim, como OSC? Entenda que quando você fala de uma instituição religiosa, desde que ela desenvolva uma outra atividade social, porque veja, eu não posso qualificar uma OSC somente aquela que prega a liturgia, a palavra de Deus. Então, se você tem um exemplo, uma igreja evangélica, uma igreja não sei o que lá, um templo religioso, mas que esse templo desenvolve lá no cantinho uma escola para crianças pobres, um aspecto de cultura, um aspecto alimentar para as pessoas pobres, veja, que além dela fazer a liturgia da palavra, ela lá no fundo ela também está pregando um trabalho assistencial, social. Então, se ela for exclusivamente religiosa, não pode se qualificar. Mas se ela desenvolve paralelamente uma outra atividade complementar de natureza social, aí ela pode se qualificar como OSC. Acompanha aqui comigo. As organizações religiosas que se dedicam a atividades ou projetos de interesse público ou de cunho social distinta das destinadas exclusivamente ao caráter religioso, ok? Terceiro, entidades privadas sem fins lucrativos que não distribuem entre os seus sócios, associados, conselheiros, ou seja, aquela que não tem divisão de lucros, ok? Aí ele destaca aqui, olha só esse texto. Não, aqui eu já fui para a entidade de apoio. Deixa eu voltar aqui e deixa eu botar o esqueminha aqui. Olha só, deixa eu botar o esqueminha. O esqueminha que eu quero fazer para você é em relação aos 3 instrumentos necessários que eu vou ter aqui com base na Lei 13.019 de 2014 para formalização. Você vai chamar de termo de colaboração. Colaboração. O segundo, eu vou chamar de termo de fomento. E o terceiro é o acordo de cooperação. Bacana? Quando você fala do termo de cooperação, de colaboração, vai ser proposto, a proposta vem da administração. Aqui, a proposta vai ser do particular. E aqui,
é recíproco. Pouco importa, recíproco. Pouco importa quem foi quem procurou quem. Bacana? Anote isso aqui. Aqui tem transferência de recurso. Transferência de recursos. Aqui também vai existir transferência de recursos. E aqui não tem transferência de recursos. Pessoal, eu foco muito nessa parte do instrumento de formalização. Veja, organização social autônoma, sistema S, lei autorizativa. Organização social, contrato de gestão. OCIP, termo de parceria. OSC, você tem aqui o termo de colaboração, o termo de fomento e o acordo de cooperação. Fique atento como é que funciona cada um desses, quem chama quem, qual tem transferência de recursos, qual não tem, que é isso que vai ser cobrado na nossa prova do exame da ordem na parte de direito administrativo. Então é só dar um print screen na tela, faz seu mapinha, cola na parede que é sucesso. A última que eu vou falar é as chamadas entidades de apoio. Aqui acompanhe comigo aí, a entidade de apoio, ok? Dá o print screen na tela aí, copia isso aí que ficou show de bola. Olha só, quando você fala em relação à entidade de apoio, são pessoas jurídicas também do setor privado, sem fins lucrativos, que vão desenvolver serviço social e normalmente se relacionam com a administração pública. Agora, olha só, convênio. Para atuarem junto, agora aqui que está o pulo do gato. Para atuarem juntos as universidades públicas ou os hospitais públicos. Então, geralmente, dentro de uma universidade, vai ter uma entidade de apoio, geralmente composta, inclusive, de servidores que estão lá, que trabalham dentro da instituição, que querem ampliar a área de pesquisa, né, dentro dos hospitais públicos. Então, o interessante ainda é dizer que elas são instituídas, olha só, por servidores públicos. Inclusive, a atividade desempenhada por esses, realizados na própria sede da entidade pública. Não realizam serviço público, é importante destacar, mas vão executar atividades desempenhadas pela administração pública. Então, nesse sentido, você tem lá na Universidade Federal da Bahia uma entidade de apoio que é composta por servidores que está, de repente, desenvolvendo uma pesquisa fantástica no intuito de um combate a uma epidemia, uma pandemia. Então, você vai ter servidores que vai formalizar um convênio com essa instituição, começam a desenvolver pesquisas, podem, de certa forma, atender a sociedade, mas entendam que elas não estão prestando serviço público porque são particulares, são pessoas jurídicas de direito privado que formalizaram um convênio dentro da própria universidade, dentro do próprio hospital. Então, aqui você conseguiu ver comigo as 5 entidades paraestatais. Muito importante as dicas principais que eu repito novamente. Não integram a estrutura do Estado, não têm fins lucrativos, não fazem concurso público, uma vez que integram o chamado o quê? Terceiro setor. E você vai lembrar de mim, na hora que você estiver fazendo sua prova, que ele vai falar, integra a administração pública indireta, organizações sociais, empresa pública, sociedade de economia mista. Errada a questão. Bacana? Fique atento em relação a isso. Volta aqui comigo aqui, ó. Nos termos da lei, tá? Que prevê a Lei 8666, no seu artigo 24, inciso 23, algumas dessas instituições que eu estou destacando para vocês poderão ser contratadas por dispensa de licitação. Isso mesmo, senhores. Vai ter essa questão multidisciplinar, dentro da lei de licitações vai cobrar também o aspecto dessas entidades que compõem o terceiro setor. Aquelas que formalizaram contrato de gestão, um convênio, que foram contratadas pelo Estado, que formalizaram esse instrumento público com o Estado, elas podem ser contratadas por dispensa de licitação. O que seria isso? Está dentro do artigo 24, salvo engano, inciso 13, onde você tem a possibilidade de contratar essas entidades, mas desde que o objeto da contratação esteja abrangido, esteja protegido pelo contrato de gestão pactuado. Então vamos imaginar o seguinte, o Estado tem uma instituição social que presta educação. E ele está precisando contratar alguém para prestar educação, de repente, para quem está preso. Opa, ele vai fazer licitação, mas entenda que ele já tem uma entidade de apoio que desenvolve esse serviço. Então ele pode contratar essa entidade de apoio para atuar justamente naquele núcleo, no objeto do contrato de gestão do convênio pactuado com o Estado. Mas desde que o preço seja o praticado em mercado, porque em caso de superfaturamento vai existir uma responsabilidade solidária entre a empresa contratada e o agente público.
público. E o principal, que isso vai caracterizar uma irregularidade, que pode certamente caracterizar uma frustração, a licitude da licitação, que caracteriza crime, que vai impactar diretamente na rescisão desse convênio, desse contrato de gestão ou desse termo de parceria. Bacana? Então acompanha aqui comigo. Na contratação de instituições brasileiras, incumbida regimental ou estatutariamente de pesquisa, ensino e desenvolvimento institucional ou de instituição dedicada à recuperação social de preso, desde que o contrato tenha inquestionável reputação ética e não tenha fins o quê, turma? Lucrativos. Bacana? Então fique atento nessa parte das entidades do chamado terceiro setor, tem uma grande incidência no nosso exame da ordem. Bacana? Vamos para cima.